Olá, eu sou o diretor e preparador de elenco Lipe de Carne, trabalho na Santoro Produções. Bom, eu tenho 28 anos na trajetória artística, já dirigi mais de 38 espetáculos dentro do Brasil, Rio e fora do Rio, tá? E preparadores também para o audiovisual há muito tempo, já preparei em séries, em alguns filmes. E hoje nós vamos falar um pouquinho, dividir um pouco essa experiência, tá? A aula de hoje nós vamos falar da AGERE. A AGERE é uma metodologia de ensino para atores, exclusiva aqui da Santoro, tá? E a AGERE, ela parte do princípio do agir faz o ser ou o agir faz a personagem. Essa metodologia é baseada nos ensinamentos do grande Stanislavski. Eu vou deixar aqui as referências, do mestre Stanislavski, para que você, se quiser pesquisar, pode pesquisar à vontade, tá bom? Ela é dividida em algumas partes. Primeiro, baseia-se no sentido de entender, sentir e agir para poder transmitir. Então nós entendemos com isso que se você não entender o que está interpretando, você não poderá sentir e agir e também não poderá transmitir. Assim como Stanislavski cita em sua metodologia, no seu método de ações físicas, ele diz que não podemos esperar por emoções, mas agir para ter emoções. E essa é a grande diferença. E eu não posso dizer que é um erro, mas é uma escolha. Tem atores que escolhem sentir para agir e outros escolhem agir para sentir. E o Stanislavski, ele afirma em seu método das ações físicas que nós não devemos esperar as emoções, mas criá-las. E como que a gente faz isso? Agindo. Não espere emoções, haja imediatamente. Então é exatamente isso que a AGERE faz. O agir faz a personagem. Então, se dentro desta metodologia, se a gente tem que entender, sentir para agir e depois transmitir, então a gente tem que começar do princípio, bem do princípio. Então vamos falar agora do que é a atuação, a teoria da interpretação, senhores. Para entender esse conceito, precisamos primeiro entender o que é ator e o que é personagem. São duas coisas totalmente distintas, mas que se fundem em prol de um serviço. Vamos lá. O que é ator? Ator é um ser inanimado? O que é ator? Ator é uma vida, um ser humano que tem capacidade de amar, de sentir, de odiar, de perdoar. Este é o ser humano, é o ator. E o que é a personagem? Boa pergunta. Eu agora vou responder para vocês. A personagem é uma obra de arte, tá? Ela primeiro é escrita por um autor, ele a imagina, ele cria em seu texto, ele coloca nessa obra de arte. Ele coloca a vida dela, a profissão dela, os pais dela, a pessoa que ela ama, tudo que ela faz, ele coloca nesta obra de arte, que nada mais é do que um pedaço de papel escrito, né? Ela não tem vida, ela não fala, ela não anda, ela não sente. Diferente do ator que fala, que anda, que sente, que tem sentimentos, que vive de emoções. Então, para que essa obra de arte ganhe vida, é necessário que alguém a interprete. Ou seja, qual seria a definição exata da palavra ator? O ator e a obra de arte? Não. A vida, o ser humano, que dá sentido e existência à personagem, à arte. Então ele cria essa arte estudando o texto do autor, porque o autor ele não vai colocar tudo. Ele vai colocar alguns pontos de partida, ele vai colocar deixas, e dentro dessas deixas e desse ponto de partida, você começa a construir essa obra de arte, essa personagem. Você começa a descobrir quantos anos ela tem, tá? Qual é a profissão, qual o passado dessa personagem. Você começa a descobrir
Aí a personagem começa a ser gerada. Ela começa a ser gerada. Tá? É daí que parte o princípio da agere. Mas é só isso, Lipe? Não. Ainda temos outras coisas. Bom, dentro desse princípio, nós podemos dizer que entender, sentir e agir para poder transmitir está tudo dentro do texto. Exatamente. Tudo dentro do texto. Nós não podemos sentir para agir se não entendermos. E se a gente não entender, a gente não consegue transmitir. Então, para poder transmitir, que é o objetivo final, temos que primeiro entender. Agora vamos lá. É só entender a personagem, Lipe? Não. O primeiro passo do ator é entender a si próprio. Como assim? Quem sou eu? Primeiro preciso me conhecer. Saber das minhas limitações. Depois que eu me conheço, através de todo esse trabalho, tá? Eu vou conhecer o outro ser que eu pretendo da vida. Então, você está querendo dizer que eu não consigo construir qualquer personagem? Não estou querendo dizer isso, não. Eu estou dizendo que, conhecendo a si próprio, você consegue conhecer qualquer pessoa e qualquer ser. Porque, para se construir uma personagem, primeiro a gente vem do entender, depois a gente parte do observar e depois, finalmente, do encarnar. Porque algumas pessoas confundem incorporação com encarnação. Eu escolho encarnar a personagem. Por quê? Porque quando se fala em incorporação, você vê uma coisa de fora para dentro. Uma coisa de fora para dentro. E quando você encarna, é uma coisa de dentro para fora. Você sente de dentro de você para externizar no seu corpo, na sua carne. E é exatamente isso que a Agere sugere. Ela sugere que você entenda quem é você, entenda quem é a sua personagem, a sua persona, aquilo que você quer construir, e depois que você entende, você passa a sentir e entender. Mas quem é que sente? É o ator ou a personagem? Boa pergunta, vou responder. A personagem ela não pode sentir, porque, volto a dizer, ela é apenas uma obra de arte. Então quem é que sente por ela? O ator. Porque ele é a vida. É ele que tem os sentimentos. Mas, Lipe, você está querendo dizer que o ator é o ator e a personagem é a personagem? No princípio do entender, sim. Depois que eles se fundem, que eles se transformam, aí eles passam a ser um. Mas dentro desta teoria que estamos ensinando, eles ainda são pessoas distintas. Então, como que o ator vai encarnar na sua personagem os sentimentos que o autor do texto sugere, né? Ele está sugerindo vários sentimentos, várias emoções para a personagem. Como que o ator vai encarnar se ele não conhece os sentimentos? É aí que vem o entender. Porque ele vai entender, ele vai começar a construir esses sentimentos, essas emoções, dentro daquilo que ele já viveu. Então a gente vai recorrer à imaginação, a gente vai recorrer a memórias, a coisas que já vivemos, para poder encarnar essas mesmas memórias, esses mesmos sentimentos, a personagem que estamos construindo. Esse é o sentido do entender. Já se conheceu? Já sabe o seu limite? Já conhece a personagem? Ótimo, agora é hora de sentir. Então agora vamos sentir. Aí começa o período da experimentação. A experimentação é quando você começa a experimentar o que antes você estava entendendo. Você começa a experimentar isso, aí vai sentir. Sentindo aquelas emoções, nessa experimentação, né? Você age. Começa a agir. Então, Lipe, você está querendo dizer que para eu demonstrar uma cena de carinho, eu não posso simplesmente sentir, eu tenho que agir. Eu estou afirmando exatamente isso.
Para demonstrar uma cena de carinho, eu vou lá e faço um gesto, uma ação que demonstra o carinho na cena com o meu coadjuvante. E nesse momento, o sentimento vem. Então, o sentimento só poderá vir, a emoção só poderá vir quando eu agir. Então, eu vou agir primeiro para depois sentir. Tá? Vocês estão conseguindo entender? Então, é exatamente isso. Então, eu já tenho o entender, eu já tenho o sentir, porque quem sente é o ator, tá? Ele vai sentir, não é a personagem. Nesse primeiro processo, quem sente é o ator. O ator entendeu, o ator sentiu. E depois ele vai agir. Aqui já não é o ator. Na parte do agir, aí já não é o ator. Então, dentro desse processo, o ator está entendendo. Ele já entende quem ele é, quem é a sua personagem, e agora ele está sentindo. Esses dois processos, entender e sentir, é o ator. Tá? Depois ele passa a agir. Aí já não é o ator mais. Porque no primeiro processo, ele entendeu, sentiu na sua própria carne, na sua própria pele, o que ele quer transmitir para a sua personagem. Agora, já é a personagem, tá, agindo. Porque a personagem, ela age. Então, você está querendo dizer, Lipe, que primeiro a gente vai agir para depois sentir? Exatamente isso. A personagem, ela não experimenta sentimentos, o ator sim. A personagem, ela age. Quando ela age, o sentimento e a emoção vêm junto com a ação que ela praticou. Quando esses três, entender, sentir e agir, quando isso já estiver pronto, aí ela pode transmitir. Porque não é possível transmitir a mensagem da personagem sem entender, sem sentir e sem agir. Então esse é o princípio da atuação, tá? Essa tríade, que a gente chama entender, sentir e agir e transmitir, é uma tríade, tá? Porque sentir e agir estão juntos, tá? Entender, sentir e agir e transmitir. Essa tríade é o início da AGERE, dentro da teoria da interpretação que nós estamos falando. Tá? Depois que o ator passa por este processo, tá, de experimentação, esse processo de entender, esse processo de observação, ele já está transmitindo o que ele acredita ser a personagem. Ele precisa passar por um outro processo, para deixar isso mais concreto. A construção da personagem. Aí você vai dizer para mim, mas antes ele não estava construindo, ele estava desenhando a personagem. Aquilo tudo era só o desenho. Porque a construção da personagem, ela passa por vários processos. Esse primeiro processo que eu falei antes, o entender, sentir e agir e transmitir, é o ator sozinho dentro do seu quarto. Com o seu texto, às vezes olhando no espelho ou alguém auxiliando, é ele sozinho. Na experimentação dele, sentindo os primeiros passos da personagem. Agora ele precisa encarná-la. E para encarná-la e levar para o produto final, seja teatro, cinema, televisão ou streaming, para ele poder fazer, ele precisa da interpretação, E para isso, os 4 elementos da ação criadora. O que seriam os 4 elementos da ação criadora? Estrutura, movimento, ritmo e ação. Então, dentro de tudo que estudamos sobre a AGERE, tá? Eu quero agradecer a você por estar aqui com a gente. Lembrando que nas próximas aulas nós vamos falar sobre os 4 elementos da ação criadora. Mas antes eu quero deixar aqui um trabalho de casa para você apresentar para a gente. Lembra que eu citei lá sobre o mestre Stanislavski? Então, você vai pegar essa referência e vai fazer um trabalho e vai mandar para o e-mail da Santoro Produções quem foi Stanislavski, suas principais técnicas, tá?
qual foi o trabalho deles, os principais espetáculos que ele fez, porque na época dele não existia audiovisual, tá? Era só espetáculos mesmo, mas todos nós sabemos que é do teatro que tem toda a base da atuação, né? Então vocês vão mandar esse trabalho diretamente para o e-mail da Santoro, tá? Muito obrigado, nos vemos na próxima aula. Beijo!